Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, que vai nos dizer assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando come pão. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos falsos, testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, meus irmãos? Essa passagem se encontra no livro de Mateus, onde a gente vai ver Jesus ali dialogando com aqueles fariseus, com aqueles escribas, sobre uma tradição que aqueles homens tinham. E não é diferente dos tempos de hoje. Vivemos num país que também tem as suas tradições, mas quando essas tradições vai de encontro o que a Bíblia nos ensina a fazer, nós temos que ser guiados pela palavra. E a gente vai entender aqui por que os anciões chegou até a Jesus para perguntar por que aquele discípulo comia sem lavar as mãos. No verso 1, a Bíblia vai dizer que então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando come o pão? Observe que aqueles homens estavam mais atentos, ligados em uma tradição do que nos ensinamentos de Jesus Cristo. Não diferente do tempo de hoje, que tem pessoas ainda que ficam se apegando em uma certa cultura, em uma certa tradição, quando a Bíblia está nos ensinando como nós devemos andar, como nós devemos caminhar, o que nós precisamos ser
Porque tem pessoas que querem ter, mas não querem ser. Antes do ter, precisamos ser. Ser o quê, meu irmão? Um servo bom e fiel. Precisamos ser humilde. Precisamos ser aquela pessoa que está pronta para fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a pessoa só quer ter títulos, quer ter uma certa regalia, uma certa moral com o homem, sendo que primeiro nós temos que nos humilhar nos pés de Jesus Cristo, para que a gente possa aprender com Ele como nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam apegadas em títulos, em ter coisas que vão ficar aqui neste mundo, e ser um servo que glorifica o nome de Jesus Cristo, que não tem do que se envergonhar. Muitas pessoas colocam a dificuldade na frente daquilo que é possível ser diante de Deus, e coloca muitas das vezes os erros das pessoas, fica comparando o que fulano faz, o que deixa de fazer, para auto se desculpar do que eles não conseguem fazer perante a Deus. E esses fariseus e esses escribas estavam assim, perguntando a Jesus Cristo por que os discípulos dele não lavavam as mãos para comer, porque estava preso a uma tradição, porque eles queriam ter talvez o título de santarrões, o título de fariseus, o título de anciões, o título daquele que se apresentava nas sinagogas, que falava bonito, que pregava com eloquência. Jesus, em outra passagem, vai dizer: não seja igual os escribas e fariseus, que eles brigam pelos primeiros assentos. E hoje tem pessoas assim, brigando pelos primeiros assentos, e não consegue aceitar quando Deus tira aquele do montúrio, do pecado, do lamaçal, e coloca firme na rocha. Quando Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quando Deus quer exaltar o pequenino, aqueles grandões, aqueles que têm estudo, não aceita quando Deus resolve abençoar, derramar sua graça sobre a vida daquele que quer ter verdadeiramente um encontro, um relacionamento, uma vida de devocional com Deus, uma vida de intimidade. Eles não entendem. Tem pessoas nos tempos de hoje que estão igual esses escribas, que estão como esses fariseus, e fica perguntando o porquê. Se aquele não tem estudo, se aquele não tem isso, se não tem anel, se não tem aquilo, e por que Deus usa de uma maneira diferente? Porque aquele pequeno, ele quer ser antes de ter, e aqueles que muitas das vezes se acha o tal, quer ter e não quer ser, e não consegue
aceitar quando Deus resolve abençoar. Mas a palavra de Deus continua dizendo que ele, porém, respondendo, disse-lhe, Jesus Cristo agora vai responder a esses escribas e fariseus: porque transgrides vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe, que morra de morte. Jesus Cristo vai dizer: por que você se apega em uma tradição? Os discípulos, ele estava perguntando porque os discípulos transgrediram a tradição de não lavar a mão, de primeiro não lavar a mão, mas comer, uma tradição dos anciões. E Jesus Cristo vai dizer: porque vocês transgridem o mandamento. O que é mais fácil? Transgredir uma tradição que o homem ali determinou, ou transgredir um mandamento que o próprio Deus ordenou para Moisés. E que mandamento é esse, meu irmão? Quando Jesus vai dizer, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a teu pai ou a mãe, que morra de morte. Observe que Jesus não foi nenhuma tradição que o homem ele mesmo fez, mas Jesus foi conversar com ele, confrontar ele por um mandamento que o próprio Deus ordenou, que era para honrar o pai e a mãe. E ele vai dizer: mas vós dizes, vós quem? Os escribas e os fariseus, que foi até Jesus Cristo perguntar por que os discípulos dele transgrediam as tradições dos anciões. Eles dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha que os escribas e os fariseus estavam transgredindo. Se desse a oferta, não deveria mais honrar o pai e a mãe. Quando Deus ordena que nós honramos nossos pais e nossas mães, e Ele ainda dá uma promessa para que se prolongue os seus dias na terra. Eles estavam presos em uma tradição que eles falavam: se ofertar ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Está vendo que hipocrisia? Está vendo como esses homens eram aqui? E se a gente for dar uma olhada para o mundo, para o contexto que nós estamos vivendo, tem pessoas assim, que fica transgredindo a palavra, que acha porque sabe mais, estudou mais, tem que ter aquele título, tem que se sentar nos melhores lugares, tem que ter os melhores convites, as melhores datas para pregar. Pessoas que ainda no tempo de hoje se comportam como esses fariseus e esses escribas, e ainda fica se questionando quando vê um pequenino ali, um que veio de uma vida errada, mas que Deus usa
mas que Deus derrama sua misericórdia, porque Deus vê o que tem no coração. Deus não vê como o homem vê. Deus vê além do que o homem pode ver. E tem pessoas que não conseguem conviver com pessoas que Deus derrama sua graça e fica com inveja. Mas a palavra vai dizer que é assim e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Por causa de uma tradição que o homem inventou, eles estavam invalidando o mandamento de Deus. Por causa de querer ter e não querer ser, tem pessoas que invalidam o percurso da promessa de Deus se cumprir na vida deles. Deus só quer ver aonde aquela pessoa pode chegar. Muitas das vezes a bênção está perto de acontecer, mas porque aconteceu algo que não foi do agrado dele, que não foi do agrado dela, e começa a murmurar, começa a crescer o ego, começa a deixar a soberba tomar conta dos pensamentos e do coração. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. A soberba é algo que nós temos que mandar embora, porque Deus resiste ao soberbo. Deus está procurando pessoas que têm o coração aquebrantado, pessoas que, igual aquele publicano, que nem ousou levantar os seus olhos, mas disse que ele era um pecador. E Jesus, nessa parábola, pergunta: quem desceu mais justificado de sua casa? O fariseu que orava em pé nas esquinas, que batia no peito e dizia que ele dava esmola, que ele dava o dízimo, que ele não era igual àquele publicano, ou publicano que nem ousava levantar seus olhos ao céu, mas batia no peito e dizia que ele era um pecador. Deus está procurando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas a palavra continua dizendo, no verso 7, Jesus vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não caia na mesma tradição desses escribas, honrando ele com os lábios, com a aparência, mas o coração está longe do Senhor. Porque quando começa a conversar, começa a derramar o que verdadeiramente está ali, nenhuma palavra se aproveita, porque vê a cólera da ira, que muitas das vezes não tem coragem de falar para as pessoas que não fez o convite, mas fala para outras. E Jesus está dizendo: hipócritas, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Pessoas que só ficam ali ligado na letra,
Mas a Bíblia vai dizer que a letra ela mata e o espírito vivifica. Pessoas que só sabem criticar, que tem uma resposta na ponta da língua para tudo. Às vezes é melhor que a gente se cale para que Deus fale. Porque enquanto a gente quer falar, resolver, dar uma resposta no momento errado, Deus se cala. Mas quando a gente entrega na mão dele, quando a gente deixa ele resolver, quando a gente deixa, descansa no Senhor, ele fala, ele resolve. A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O salmista diz: fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é fiel. Mesmo que a gente não seja fiel, Ele continua sendo fiel. A palavra dele vai se cumprir. Queira você ou não, vai se cumprir. Mesmo que você bote barreiras para se cumprir na sua vida, na minha vida, Deus vai fazer cumprir a palavra dele na vida daqueles que querem que deixar ser cumprida. Deus não precisa do homem para nada, porque ele é Deus, ele é soberano. Nós que precisamos de Deus. A causa de não sermos consumidos é por causa da misericórdia dele. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Nem que ele falasse a língua dos anjos, vendesse tudo que ele tinha, desse seu corpo, fazesse o que for, se ele não tiver o amor, nada disso adiantaria. E o que falta? Às vezes eu vejo as pessoas dizer: o que falta neste mundo é o amor. Eu vou um pouco além. O que falta nas pessoas. Porque o mundo continua sendo mundo. Quem faz a diferença somos nós. Quem faz a diferença nos ambientes que nós chegamos é a presença que nós levamos conosco. E qual é a presença que você leva quando está na roda dos seus amigos, na sua vizinhança, no centro da sua família? O que falta é o amor nas pessoas que dizem que servem a Deus. Porque o que eu vejo muito é crentes querendo se vingar. E a vingança pertence a Deus. Pessoas que porque fez algo que não gostou, deixa. Quando eu tiver a minha oportunidade, eu também vou me vingar. Cadê o amor? Cadê a mansidão? Cadê o aprender de mim, que sou manso e humilde de coração? E quando essas pessoas veem outras querendo fazer semelhante que Jesus Cristo manda que a gente faça, nós somos taxados como besta, otário. Nós somos taxados por alguns nomes que às vezes eu fico olhando, mas cadê? Cadê a palavra? Cadê a palavra que prega tanto, que estuda tanto, que faz tantas coisas para ficar, e isso é bom. Tantos cursos, é bom. Mas cadê botar em prática? Cadê o conhecimento que tem
colocado em prática. Quando a palavra de Deus nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Os fariseus e os escribas estavam presos em uma tradição. E Jesus Cristo agora vai chamar a multidão e vai dizer: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus Cristo agora chama aquela multidão e diz: olha, o comer sem lavar as mãos não contamina. Mas o que contamina o homem é o que sai. E lá na frente ele vai explicar o porquê desta contaminação. Mas a Bíblia vai dizer: então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Quando Jesus agora chama a multidão e começa a dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, isso pela boca, isso contamina o homem. Os fariseus, sempre os fariseus, se escandalizaram pela palavra. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Agora Jesus vai falar de uma deficiência. Vai dizer: olha, deixa eles ir, é cego. Se um cego guiar outro, vão cair na cova. É isso que muitas pessoas estão fazendo. Não uma cegueira fisicamente, às vezes enxerga. Tem 2 olhos para enxergar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é uma cegueira espiritual. Porque pessoas estão aconselhando pessoas que estão ambas sem o entendimento da palavra. E a palavra de Deus, ela é a luz. Lâmpada para os meus pés são a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é a luz. É a palavra. Essa palavra é que dá entendimento para aquelas pessoas que estão sendo guiadas. Para cair numa cova, mas de repente vem a palavra e ali começa a florescer a luz, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Olha que Jesus vai dizer: até você, Pedro, meu discípulo, anda comigo, vê todos os dias eu pregando, eu falando, eu ensinando, eu fazendo como é que, eu mostrando como é que faz, e você não entende? Tem pessoas assim igual a Pedro, tem pessoas igual aos fariseus. Agora tem pessoas igual a Pedro, que está ali, lendo, participando de tudo, pregando, cantando, louvando, mas ainda não entende o que é ser um servo, o que é ser aquebrantado, o que é ser uma pessoa que faz o bem sem olhar quem, mesmo sem merecer. Ainda não entende
entende que mesmo aquela pessoa que a gente pensa que não merece nada, que nós temos que ajudar, porque um dia nós não merecíamos nada, nós não entendíamos nada, mas Deus nos olhou de lá do trono dele e nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer naquela cruz, para que eu e você não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não merecíamos nada, mas Deus nos amou primeiro. A misericórdia de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele deu o filho dele por nós. E Pedro está assim, explica, porque nós não estamos entendendo. E no versículo 17, a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Cuidado, um alerta para mim e para você, meu irmão. Você, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem. Olha que Jesus vai dizer, mas o que sai da boca procede do coração, isso é o que contamina o homem. O que é uma coisa contaminada? Nós passamos aí, e estamos ainda, não foi ainda de vez embora, mas estamos melhor do que no começo. Por uma pandemia, e aquelas pessoas que estavam contaminadas pelo aquele vírus, ninguém poderia chegar perto que ia ser contaminado também. E aquele vírus levou, aquela contaminação levou muitas pessoas à sepultura. Cuidado, para que nós não seja contaminado pelo que está dentro do nosso coração. Olha que a palavra vai dizer, mas o que sai da boca procede do coração, isso é quem contamina o homem. O que sai da nossa boca procede daqui, ó. E como é que isso aqui está cheio? Isso é para a gente fazer uma alta reflexão. Está cheio de quê? Da palavra. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se estiver cheio da palavra, nós vamos professar para as pessoas bênção, amor, justiça, alegria, felicidade. A gente vai contaminar essas pessoas para que venham conhecer o Evangelho. Jesus Cristo. Jesus está dizendo, o que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração. Porque o coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Olha um coração contaminado das coisas que o mundo oferece. Olha um coração que não guarda a palavra de Deus. Olha como é um coração contaminado de imundície. Olha o que Jesus está dizendo. Procede maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição. Porque o adultério não se
só resume naquela pessoa que foi pego no ato de adultério. Mas Jesus vai dizer: eu vos, porém, lhe digo que aquele que olhar e desejar no coração já adulterou com ela e ela com ele. Cuidado com o que nós estamos desejando, porque pode ser que estamos sendo contaminados e separando do amor de Cristo. Mas ele diz também: prostituição, furtos, falso testemunhos. Quantas pessoas está sendo falso testemunho? Aparentemente é aquilo que todo mundo pensa que é, mas o testemunho é falso. E ele vai dizer: e blasfêmias. Este pecado da blasfêmia é aquele que não tem perdão. Porque quando Jesus Cristo estava ali e expulsou um demônio de um jovem, os fariseus disse que ele expulsava demônio porque era chefe do demônio. Chamou Jesus de Beelzebul. E Jesus vai dizer: como pode um reino dividido subsistir? Se pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão nem aqui nem nunca. Cuidado com este pecado da blasfêmia. É atribuir aquilo que é santo ao profano. É atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. Os fariseus estavam atribuindo a obra que Jesus Cristo estava fazendo pelo Espírito Santo ao demônio, chamando ele de chefe do demônio, chamando ele de Beelzebul. E aqui a palavra está dizendo, Jesus Cristo está dizendo: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. E ele vai finalizar dizendo: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meus irmãos, que nós possamos fazer uma alta reflexão e ver que o que contamina é o que sai pela boca, porque isso aqui está cheio. Mas fazer a obra, fazer a vontade de Deus, isso não contamina. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração aquilo que faltou nesta manhã. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.